Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 268 de Tokyo Revengers que acabou de sair. No capítulo passado, tivemos a continuação da luta Mike vs Takemichi. Nós vimos que o nosso protagonista teve uma evolução de seus poderes e, graças a isso, ele conseguiu nivelar o jogo e deu um belo soco no Mike. Agora vamos à leitura do mangá, mas antes disso, se você me acompanha nos reviews semanais, já vai caprichando no like e se inscreve também, caso ainda não seja inscrito. Não esquece também de ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Vamos lá! Olha, se vocês ainda não sabem o que vai acontecer nesse capítulo, se preparem. Aqui no cantinho. Os novos poderes do Takemichi despertaram. O Mike Invencível recebe um golpe crítico. E o nome desse capítulo é O Outro. O capítulo começa de onde parou o anterior, e o Takemichi pensando: depois desse chute, vai ter uma brecha até o próximo. Nesse momento, eu terei mais chance. Aí Takemichi grita: aqui vai! E aí ele se prepara para dar um soco. E aí, nesse momento, o Shifuyu gritou: você consegue, Takemichi! Aí o Santos está olhando tudo aquilo completamente chocado. E aí nós temos mais uma vez a repetição do soco maravilhoso que o Takemichi deu no Mike. E aí, com um soco que foi muito forte, o Mike deu de cara no chão. E aí, hoje a gente consegue ver as reações, né? O Coco, o Mitsui, a Patin, Hakai, todo mundo totalmente chocado, né? Não é pra menos. E aí o Hakai gritou: ele finalmente conseguiu acertar o Mike! E aí, esse soco do Takemichi fez a galera ficar toda animada. E eles começaram a gritar: toma, toma, toma! E aí o Takemichi tá de costas pro Shifuyu. E aí o Shifuyu comenta o seguinte: você tem as costas grandes. E aí isso é uma referência ao que o Mike falou no dia que ele conheceu o Takemichi. E isso queria dizer, né, que o Takemichi carregava um peso tão grande que ele tinha as costas grandes, né? E aí percebam que o Shifuyu ficou emocionado, ele começou a chorar. E aí ele começou a limpar as lágrimas, dizendo: não me faça chorar. E aí os gritos continuam: toma, toma. E aí o Mike vai se levantando aos poucos e diz: tudo isso por um soco? Né? Toda essa agitação só porque ele tomou um soco? Ah, claro, né? Porra, é o Mike. E aí o Takemichi só diz: vamos logo. Ei, Mike. E aí o Mike já se recuperou e já tentou dar um chute no Takemichi. E aí nesse momento já dá pra perceber que o Mike tá com uma outra atitude. Ele fala: por que você teve que voltar, Takemichi? Você não viu o vídeo? E aí ele tenta acertar o chute, mas o Takemichi desviou. Eu não prometi que ia proteger a Toman e a Hina-chan? Então me deixe ficar sozinho. Foi o que ele tinha dito no vídeo, né? E aí o Mike continua: mas se você voltou, tudo que eu fiz até agora foi inútil. Aí agora é a vez do Takemichi contra-atacar. E aí ele diz: na verdade aqui eu vou fazer uma pequena correção, né? Que aqui a tradução oficial seria: eu sei o que eu estou fazendo, mas o mais correto seria: porque eu sei. E aí tá implícito que o Takemichi sabe que o Mike tem os impulsos sombrios. E aí o Takemichi deu mais um soco no Mike e continuou dizendo: no final do dia, a escuridão dentro de você é tão profunda que você só conseguiu pedir ajuda na hora da morte. Ou seja, quando ele estava caindo lá no futuro da montanha. Eu sei que você está sofrendo. Por isso que eu voltei. Eu voltei para salvar você. Aí o Mike ficou calado só ouvindo. Takemichi continuou: mas que porra é essa que faz você sofrer tanto? E aqui mais uma pequena correção. A frase que consta é a seguinte: eu sei, mas não tem nada que eu possa fazer. Mas o mais correto é o seguinte: se você sabe, isso não irá mudar as coisas. A fala do Mike, né? E aí o Mike deu um chute no Takemichi, ele bloqueou. Só que o Takemichi percebeu que o negócio estava ficando meio feio pro lado dele. E ele pensou: merda, ele tá ficando mais rápido. Aí o Takemichi gritou: mas que merda! 2 anos atrás, quando eu ainda estava aqui, você não era assim. Aí o Takemichi partiu para cima do Mike e falou: mas que merda aconteceu? Por que você não me contou nada? O Mike ficou calado e dessa vez ele conseguiu desviar do soco do Takemichi. E ele respondeu simplesmente: eu tenho tentado descobrir sozinho. Não entendia o que era esse impulso. Eu só descobri recentemente, alguns dias depois da Batalha das Três Divindades. Aí o Takemichi: hã? E aí com isso, o Takemichi foi totalmente pego de surpresa e o Mike aproveitou e conseguiu dar um chute na cara do Takemichi. Takemichi acabou voando longe e aí o Mike disse: o Akaza... Takemichi tá caído no chão. O Akaza me explicou o que são os impulsos sombrios, né? Aí a gente vê o Aka acordado, calado, só ouvindo essa história toda. Aí o Takemichi fala: hã? E aqui entre aspas: se a gente estivesse naquela primeira linha do tempo... Fecha aspas. Takemichi, você não teria passado por tudo isso.
E aí percebam que o Sanzo está ouvindo calado, mas ele não esboça nenhuma reação estranha. Aí o Takemichi fala, linha do tempo? Do que você está falando? Mike continua. O impulso sombrio nasceu do amor. Ele estava tentando me salvar. Aquele descuidado voltou no tempo para me salvar. E aí, nesse momento, aparece a cara do Shinichiro. Aí o Mike olha pro chão e o Takemichi fala, voltou no tempo? O quê? E aí, vem a grande revelação. Mike fala, Shinichiro Sano é um viajante no tempo. Pois é, galera, o Shinichiro que é o segundo viajante, galera. Totalmente inesperado. Mas vamos lá. Eu vou fazer bastante considerações sobre isso ao longo do vídeo. Aí Takemichi fica completamente espantado. Não é para menos, né? Acho que todo mundo tá assim. E aí ele fala, Mike, o seu irmão que está fazendo isso? Continua. Galera, eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas. Eu também tô. Mas eu vou tentar esclarecer algumas coisas e imaginar o que pode acontecer nos próximos capítulos. Então não vai embora e continua comigo. Galera, esse capítulo foi uma loucura, então vamos de surto coletivo. Eu acho que aquele meme do John Travolta fazendo é a melhor definição desse capítulo. Eu fiquei totalmente chocada com a revelação de que o Shinichiro é o viajante do tempo. Pelo visto, o Takemichi tinha mais uma semelhança com o Shinichiro, né? Bom, de qualquer modo, mais uma vez, o Ken Wakui conseguiu pegar todo mundo de surpresa. E para quem estava sentindo falta, nós tivemos bastante diálogo nesse capítulo. Agora vamos com calma porque tem muito detalhe. Bom, nesses 2 anos em que o Takemichi esteve ausente, a forma que o Mike encontrou de proteger todo mundo foi justamente se afastar de todos, porque o Mike achava que ele era o grande problema e ele acabou criando a Kantomanji. E de fato, no futuro em que existe a Bonten, todos estavam vivos e bem, com exceção do Mike. E sabendo disso, o Takemichi voltou para salvar o Mike. Essa é a parte do capítulo que é mais simples de compreender. Mas aí depois vem a complicação por conta da revelação de que o Shinichiro é o segundo viajante do tempo. E agora temos mais perguntas do que nunca. Eu não pretendo esgotar esse assunto no vídeo de hoje, mas eu quero comentar com vocês as minhas primeiras impressões. Depois eu vou ter mais tempo para refletir sobre isso e vou lapidando essas teorias que eu vou trazer a partir de agora. Bom, por mais que ainda tenhamos muitas perguntas e mistérios pendentes, nós podemos extrair algumas conclusões desse capítulo. 1. Nenhuma das linhas do tempo que a gente conhece era a original, e eu já tinha comentado com vocês sobre essa possibilidade. 2. A pessoa que alterou essa linha do tempo original foi o Shinichiro, e o Mike ficou sabendo disso porque o Waka contou pra ele. E como o Waka sabia disso? Daqui a pouco eu comento sobre isso. 3. O Takemichi não teria passado por tantos problemas se a linha do tempo original não tivesse sido alterada. A dúvida que fica é o quanto da vida do Takemichi foi alterada por causa das viagens do Shinichiro. Será que, por exemplo, o Takemichi era o 7º membro fundador da Toman? Eu já comentei com vocês sobre um possível buraco na foto dos fundadores da Toman, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. 4. Segundo o Mike, os impulsos sombrios nasceram do amor do Shinichiro. O que isso significa? Também vou comentar sobre isso daqui a pouco. 5. Shinichiro viajou no tempo porque queria salvar o Mike. Mas em que sentido salvar o Mike? Vamos começar respondendo essa pergunta. A primeira ideia que vem à mente, até considerando as coisas que o Takemichi fez no passado, é que salvar seria no sentido de evitar a morte do Mike. Ou seja, o Shinichiro teria regressado no tempo para impedir que o Mike morresse na linha do tempo original. É uma hipótese. Só que, segundo o Mike, os impulsos sombrios surgiram por amor. E assim, o Mike dá a entender que os impulsos sombrios surgiram a partir de uma intervenção do Shinichiro na linha temporal. Além disso, a gente já viu que o Takemichi já salvou várias pessoas que iriam morrer, Hina, Draken, Shifuyu, etc. E ninguém tem os impulsos sombrios por conta da viagem no tempo por si só. Então, tentando conciliar essa ideia de que o Shinichiro voltou para salvar o Mike e a existência dos impulsos sombrios, a segunda hipótese que eu pensei, e que eu considero mais provável, é que o Shinichiro queria salvar o Mike no sentido de evitar que o Mike se perdesse na escuridão. Mas como assim?
Eu acredito que na primeira linha temporal, a original, que o Mike acabou de afirmar que ela existiu e nós não a conhecemos, o Mike possivelmente seguiu um caminho ruim, talvez se tornando alguém mau e cruel, como vimos na Bontemps, por exemplo. Pode até ser, inclusive, que originalmente o Mike, em algum momento, tenha sucedido o Shinichiro na Black Dragons. Ele pode ter sido o líder de alguma das gerações, por exemplo. E por ter herdado a Black Dragons, isso acabou levando o Mike a seguir esse caminho da escuridão. Então, isso explicaria por que o Shinichiro subitamente dissolveu a Black Dragons e passou a viver uma vida normal, com a oficina dele e tal, longe do mundo das gangues. Isso seria justamente para evitar que o Mike seguisse o caminho do mal. No entanto, o Shinichiro acabou morrendo, talvez até como uma forma de compensar as alterações feitas na linha do tempo, e o Mike, de qualquer jeito, seguiu esse caminho da escuridão. E onde entram os impulsos sombrios nisso? Eu acredito que os impulsos sombrios do Mike possivelmente podem ser uma espécie de eco da personalidade dele, da linha do tempo original. E pode até mesmo ser que esses ecos sejam o que levaram a ele a seguir essa ideia de montar a própria gangue e alcançar a posição que ele deveria ter assumido na linha do tempo original, como líder de uma grande gangue. É como se estivesse programado no código genético dele, ou usando as palavras do Sanzo, talvez esse fosse o destino do Mike. Em outras palavras, pode ser que desde o início o Mike estivesse destinado a criar ou ser o líder de uma gangue. E realmente nós vimos o Mike criando e liderando a Toman, a Bontemps e a Canto Manji. E vale mencionar que a ideia de ecos, que na verdade seriam resquícios de uma linha do tempo anterior, pode não ser algo novo em Tokyo Revengers. Talvez essas visões que o Takemichi teve, por exemplo, a visão da morte da Senju que não se concretizou, seja justamente um eco, um resquício de uma linha do tempo anterior. Um outro detalhe é que o Mike disse expressamente: o Shinichiro é um viajante do tempo e não era um viajante. O que será que isso quer dizer? Será que de alguma forma ele ainda estaria vivo? Enfim, conclusão de tudo que eu falei até agora. Na minha opinião, o Shinichiro tentou salvar o Mike de seguir o caminho da escuridão. E esses impulsos sombrios que tomam conta do Mike podem ser resquícios de sua personalidade da linha do tempo original. Próxima questão. Como é que o Waka entra nessa história? Bom, o Shinichiro pode ter contado para ele, da mesma forma que o Takemichi contou que era um viajante do tempo para o Shifuyu. Mas também pode ser que o Waka tenha sido o gatilho do Shinichiro quando ele era o viajante do tempo. É. E por isso ele sabe a verdade e contou tudo pro Mike. Mas se por acaso o Waka era o gatilho, ele precisava ter uma motivação forte para mudar alguma coisa ocorrida no passado. E o que pode ter sido isso? Bom, a gente só vai descobrir isso quando tivermos um flashback explicando toda a verdade. Mas de qualquer forma, eu acredito que a pergunta do milhão, que é por que Waka e Benkei estão na Canto Manji, de certa forma pode ter sido respondida nesse capítulo. Uma das hipóteses que eu trouxe e comentei com vocês em algumas oportunidades era que o Shinichiro pode ter pedido para o Waka e Benkei, ou até o Takeyomi, protegerem o Mike caso algo ruim acontecesse com ele. Ainda não está claro o motivo de Waka e Benkei terem demorado tanto para ficarem ao lado do Mike, mas depois desse capítulo, eu acredito que realmente tenha relação com algum pedido do Shinichiro no passado. Mas essa história ainda está um pouco estranha e faltam alguns detalhes. Enfim, e uma coisa que eu também gostaria de mencionar é que apesar de ter sido revelado quem é o segundo viajante, isso não impede que tenha um terceiro viajante. Socorro! Mas como eu já comentei com vocês, é claro que a existência de um segundo viajante, por si só, já torna a história mais complexa. E se existir um terceiro, vai dar um nó ainda maior na nossa cabeça. Mas eu acho que ainda pode existir um terceiro viajante, porque sempre foi estranho que o Takemichi alterava as coisas, mas tudo continuava dando errado. E como o Shinichiro já está morto há muito tempo, pelo menos em tese, me parece que não tem como ele ser o viajante do tempo que está bagunçando o negócio todo. Mas como o Mike disse que o Shinichiro é o viajante do tempo, fica a dúvida se ele ainda está vivo e como ele poderia estar vivo.
E como eu já expliquei para vocês, em Tokyo Revengers, diferente de outras obras, o que viaja no tempo, na verdade, é a consciência e não a pessoa. Tanto é assim que quando o Takemichi viaja para o passado, ele assume o corpo do Takemichi adolescente e não existem simultaneamente dois Takemichis, apenas um. Pelo menos essa era a lógica até esse capítulo. Mas partindo do pressuposto que o Shinichiro realmente morreu, não podemos esquecer que o Kizaki parecia saber sobre a existência de viagem no tempo. E não é só isso. O Hama também não ficou nem um pouco surpreso quando ouviu sobre viagem no tempo. E o Sanzo? Bom, nesse ponto, o Sanzo não me causa estranheza porque ele estava presente no passado do Mike e ele chegou a conviver com o Shinichiro. Então é factível que o Sanzo soubesse que o Shinichiro é o segundo viajante porque ele já era próximo do Mike quando eles eram mais novos. Só que o Kizaki e o Hama, pelo que sabemos, não estavam presentes no passado do Mike, na época em que o Shinichiro estava vivo. Inclusive, foi mostrado recentemente que o Mike só conheceu o Kizaki há poucos anos. Então, por isso, eu não descarto que tenha um terceiro viajante que esteja fazendo as viagens nessa mesma época que o Takemichi, que basicamente são as linhas do tempo que a gente vem acompanhando. Bom, eu tive pouquíssimas horas para pensar nisso, mas essas foram as primeiras impressões sobre essa loucura. Eu sei que tá todo mundo perdido, mas eu vou continuar refletindo sobre isso e tendo os comentários de vocês, a gente vai lapidando melhor essas teorias nos próximos vídeos. Eu fui totalmente pega de surpresa com essa revelação sobre o Shinichiro, mas eu adorei ser surpreendida. E o que você achou desse grande plot twist? Comenta aí. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se foi o caso, eu te peço para se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Aproveita também para clicar no like e compartilhar o vídeo com algum amigo. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até breve!